Essa entrevista está sendo feita no dia 3 de fevereiro de 2021 com o Dr. Sérgio Francisco Mazzonetto. E tem muita história para contar para nós. Dr. Sérgio, conta um pouquinho quem é o Dr. Sérgio. Nasceu aonde, filho de quem, casado com quem, os filhos. Fala um pouco, de uma forma bem resumida, a sua biografia. Eu sou piracicabano, nasci na Vila Resende. Meus pais, Francisco Mazzonetto, minha mãe, Aurora Pinese Mazzonetto. Estudei no Colégio Piracicabano e no Colégio Dom Bosco também. Quando soube que ia ser fundada a Faculdade de Odontologia aqui em Piracicaba, eu fui procurar saber e eu soube que no próprio prédio onde ia ser instalada a faculdade tinha um cursinho gratuito para o primeiro vestibular da época. Então eu fiz o cursinho e a faculdade admitiu na primeira turma 22 alunos. E aí esses 22 foram agregados mais 2 panamenhos. Aliás, 2 alunas panamenhas, que naquela época existia um convênio entre Brasil e Panamá. E eu fui, entre os 22, eu fui o 20º classificado. Doutor Sérgio, o senhor falou a respeito dos seus pais, né? O senhor é casado, o nome da esposa, os filhos, por favor. Sou casado. Eu tinha 3 filhos, uma fisioterapeuta, um engenheiro agrônomo que fez doutorado aí na agronomia e um dentista que também deu aula na faculdade de odontologia e que infelizmente eu o perdi para um câncer. Gostaria que o senhor falasse, deixasse registrado nessa entrevista os nomes da sua esposa e dos seus filhos também. Minha esposa chama-se Sônia Maria Cardoso Mazzonetto. A família dela é de Descalvado, uma cidade pequena situada perto da cidade de São Carlos. E tenho 2 filhos casados, tenho a fisioterapeuta que é casada com uma pessoa, um rapaz de Descalvado, e tenho o agrônomo que é casado com uma moça de Americana, e ele mora em Americana. Quais os nomes do filho, das filhas? Fábio Mazzonetto. Da sua filha? Marisa Mazzonetto de Oliveira. Doutor Sérgio, qual foi o motivo do senhor escolher a odontologia? Foi uma opção, alguma indicação da família? Por que o senhor se embrenhou nessa profissão? Bom, eu, de início, eu tinha intenção de prestar exame na agronomia. Por que razão? Meus pais não tinham muita posse, né? E eu queria ficar numa escola do governo, que não precisasse pagar, né? Então, eu soube da odontologia, que para mim foi muito, muito bom, porque
eu acabei amando a profissão. Eu levantava cedo e não via a hora de ir para a faculdade. Eu gostava muito e sempre gostei. E me emociono quando falam da faculdade. Então, para mim, foi uma segunda casa. O senhor entrou na Faculdade de Odontologia de Piracicaba muito antes dela ser encampada pela Unicamp, em 57. Isso mesmo. Foi a primeira turma que o senhor participou, Foi né? a primeira turma em 1957. Era um sistema isolado de ensino do estado de São Paulo. Que recordações que o senhor tem nessa época? Professores, diretores, colegas de classe, o que o senhor rememora dessa época? Sim, eu tenho amigos que se foram e amigos íntimos até hoje. Como o Valdemar Romano, por exemplo, que foi em época posterior a mim. Eu, quando entrei na faculdade, eu me lembro muito bem que um dos primeiros professores que foram contratados foi o professor Luiz Antônio Runck. E logo em seguida, o professor René Guerini. Desculpe. A escola começou com a cadeira de materiais dentários e metalurgia. E eu comecei a trabalhar. Eles me davam trabalho com gesso e constava da gente estudar o gesso, material de moldagem, enfim, uma porção de materiais que eram usados na odontologia. Então a gente estudava aqueles materiais. E o professor Runck percebeu que eu tinha uma certa habilidade manual. Porque uma ocasião ele me mandou eu fazer uma escultura e montar alguns dentes em uma dentadura. E eu fiz, e ele perguntou se eu era protético. E eu não era, nunca tinha colocado a mão num material odontológico. Daí, quando eu passei para o segundo ano, ele me perguntou se eu queria ser monitor da cadeira de materiais dentários. Porque naquela época havia muita falta de material didático. Então, o que a gente fazia? A gente preparava à noite material didático para dar para o aluno durante o dia. Então, eu ajudava o professor Runck, o professor René Guerini, a confeccionar esses materiais. Doutor Sérgio, foi a partir daí que o senhor se dedicou à docência na Faculdade de Odontologia? Após formado, o senhor já entrou na faculdade? Veja bem, quando eu passei para o segundo ano, começou a entrar outras cadeiras. Naquele tempo a gente falava cadeira, não era departamento, era cadeira. Entraram as cadeiras de biologia, microbiologia, prótese. Quando passei para o segundo ano, eu tive contato com o professor Krunislav Antônio Nóbilo, que, se eu fui professor por 32 anos na Faculdade de Odontologia, eu devo a ele isso, porque ele que me convidou para trabalhar como monitor depois da cadeira dele. E depois, dali em diante, eu
quando me formei, eu trabalhei como assistente voluntário. Naquela época era uma exigência do diretor a gente trabalhar 2 anos como assistente voluntário, isto é, trabalhava sem ganhar nada, né? Entendi. E o senhor tem muita recordação dessa época da faculdade? Eu tenho sim. Conta alguma delas para nós, por favor. Que venha à sua memória, assim, de amizades, de casos curiosos que aconteceram nessa época na faculdade. Por exemplo, o prédio da faculdade antes era o antigo externato São José. Era um externato de freiras. E quando a gente ia trabalhar, nós trabalhávamos à noite também, para fazer material didático para os alunos que viriam no ano seguinte. E diziam lá que a gente via algumas freiras ainda, as freiras que tinham falecido, a gente via algumas freiras dentro do prédio. Assombração? Dentro do prédio, à noite, quando a gente estava trabalhando. O que não era verdade. Então foi uma coisa pitoresca, então que todo mundo tinha medo de ir em certos lugares vazios, porque diziam que lá existiam algumas freiras. Então foi assim uma história que passou lá dentro, né? Outra que, quando começaram as aulas de anatomia com o professor Merzel, vieram alguns cadáveres da Faculdade de Medicina de São Paulo. Então, esses cadáveres eram colocados em formol, nos tanques de formol, e eram retirados colocados em cima de balcões para a gente estudar a anatomia da cabeça. Todos os detalhes, tanto de músculo, com inervação, como a parte óssea também. E tinha um funcionário, quando nós estávamos, no começo, estavam construindo uma caixa de concreto para colocar um cadáver dentro. E essa caixa estava vazia e sem formol, sem nada, e uma tampa em cima. E um outro funcionário da faculdade foi lá, entrou dentro, se fechou dentro dessa caixa. E nós falamos para o funcionário chamado João, para ele ir ver o cadáver que tinha chegado lá na coisa. Ele foi lá, destapou a caixa, e esse outro funcionário que estava dentro da caixa falou assim: é você mesmo. E esse rapaz saiu correndo e tropeçou, caiu na escada de saída da faculdade e se machucou todo, de tanto medo que ele teve. E ele, um detalhe, ele não ia mais fazer limpeza naquele local. Precisou mandar outra pessoa começar a fazer limpeza naquele local, porque ele não entrava mais naquela sala. Mesmo depois? Mesmo depois. Depois de ter conversado, que era brincadeira. Mesmo depois. O nome dele era João. Esse período, com certeza, foi um período assim de muitas memórias, de realizações, de brincadeiras, como o senhor contou, né? Mais alguma outra lembrança que o senhor lembra desse período, assim, que
mereça ser destacado? Havia muita amizade, turma pequena, nós ríamos muito, éramos muito amigos dos professores. Tinha o professor Plínio Alves de Moraes, que dava aula de microbiologia, que se foi também. E, enfim, muitos professores que já faleceram e que eram muito amigos nossos. Um dos professores que eu sinto muito foi o professor Crunislav Antônio Nóbrega, que foi o que me indicou como assistente na faculdade. De lá também nós temos Dr. Said Dumit, que trabalhamos 30 anos juntos. Dr. Vail Ebling, que morava em Rio Claro. Dr. Valdemar Alves Tosta, que também, além de técnico de laboratório, ele estudou e fez o curso de odontologia. E começou a dar aula na Odonto, junto conosco. O senhor foi professor da Faculdade de Odontologia de Piracicaba? Eu fui professor durante 32 anos. Me formei em 1960, aqui, e saí em 1992. O senhor pegou toda essa transição da Rua Dom Pedro para o prédio novo? Construção do prédio novo, tudo, peguei tudo. Entendi. O senhor tem noção de quantos alunos passaram pela sua cadeira? Quantos alunos o senhor formou? Pergunta meio difícil. Depois eu comecei a dar aula mesmo, depois em 1962. Antes a gente era voluntário, ajudava a fazer material didático, tudo. E depois, no começo, era 40 alunos, depois passou para 60 e depois para 100. O prédio novo da faculdade, eu não sei, salvo melhor juízo, deve ter 100 equipos para 100 alunos por turma. Agora, não faço ideia, nesses 32 anos, quantos alunos passaram, porque na clínica a gente trabalhava por turma. Os 100 equipos eram 10 professores, então a gente dividia a clínica por turmas, né? Então, teve aluno que eu não cheguei a dar aula de clínica, eu dava aula teórica para a turma toda, mas de clínica eu tinha uma turma que eu dei aula de prótese o tempo todo, até se formar, né? Ninguém saía da clínica se não fizesse uma jaqueta num cliente e se não fizesse uma ponte fixa de 3 dentes, de 3 elementos. A gente fala em elementos, são 3 dentes. Se não fizesse, o aluno não era aprovado. E eu não sei como agora, atualmente, o sistema mudou ou se é assim mesmo. Doutor Sérgio, no início dessa entrevista, o senhor falou que é resendino, da Vila Resende, né? O senhor teve consultório na Vila Resende
se eu não me engano, ou só residiu por lá, se eu não me engano? Não, eu morei na Vila Resende. Meu irmão mora na Vila Resende e tem consultório ali no largo da igreja aí, né? O bairro mudou muito nesse tempo, né, nesse período? Muito. Eu conheço muito pouca gente da Rui Barbosa. Eu nasci na Rui Barbosa. Entendi. Teve amizades ali que se floresceram, que foram guardadas até hoje? O que o senhor lembra dessas? Eu tenho amizades assim, eu tenho muita amizade com o Padre Jorge. Incrível, o Padre Jorge é que batizou meus 3 filhos. Eu tenho muita amizade, eu tenho muita amizade por ele. Eu por corintiano. Roxo, aliás, né? Corintiano, ele é corintiano. O senhor chegou a conhecer Mário Dedini e outras figuras da Vila Resende? Eu era amigo do Berto, eu tinha amizade com o Berto da Bronzo, quando ele morava na vila, e depois, quando ele se mudou na rua Dom Pedro, ao lado do Colégio Piracicabano. A gente conversava muito com ele. E eu ia pescar, gostava de pescar na época, e eu gostava muito de pescar, e eu ia pescar, e eram meus amigos, Dr. Lauri Kuhlen, o Sérgio da Bronzo, que já faleceu, coitado, Luiz Reinaldo Vargas, que também era da família, enfim, os que mais amizade a gente tinha com esse pessoal, né? O senhor comentou a respeito do seu irmão, Dr. Célio, né, que tem um consultório e mora na Vila Resende. Quer dizer, não foi somente o senhor que se empenhou, se embrenhou na odontologia. O senhor tem o Dr. Célio, se eu não me engano, acho que a filha dele também é dentista, né? Ele tem filho uma veterinário. filha e tem um neto que é dentista, inclusive ele fez curso de especialização em cirurgia com o professor Rafael Ortega Lopes. Um detalhe importante que eu me esqueci é falar da pessoa do professor Enéas Lemer de Moraes, professor de cirurgia, uma pessoa boníssima, muito competente. E além disso, nós éramos amigos. Eu era muito amigo do filho dele, que fazia agronomia na época também. Essa pessoa me marcou muito, o Dr. Enéas Lemer de Moraes. Doutor Sérgio, para a gente encerrar essa entrevista, fica à vontade aí para falar o que eu deixei de perguntar, que o senhor quis assim memorizar e não foi explanado nessa entrevista. Fique à vontade. Bom, eu quero agradecer o convite de vocês aqui da PCD para esse pequeno bate-papo. Eu não sei se eu fui suficientemente feliz para passar tudo o que vocês queriam, mas se houve falhas, vocês me desculpem. Doutor Sérgio, muito obrigado em nome da PCD e parabéns aí por essa vida dedicada à odontologia. Muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado. Eu que